Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5 fala de uma ressurreição dos mártires distinta da ressurreição para o arrebatamento? Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, neste caso, os apóstolos. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Vamos ler o verso 6 também. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Afinal, como entender corretamente Apocalipse capítulo 20, versículo 4, sem conflitar com tudo o que consta nas escrituras hebraicas e apostólicas do Novo Testamento que testificam de um arrebatamento, não antes e nem no meio, mas sim no fim da grande tribulação? Eu respondo, tendo a devida e necessária sensibilidade de enxergar a surpresa do apóstolo João que, ao olhar para a multidão dos que ele vê reinando com Cristo sobre tronos, João vê também que, no meio daquela multidão que estava participando do reino de Cristo, estão também os mártires da grande tribulação ressuscitados. Mas a surpresa de João não está no ver os mártires ressuscitados em uma suposta ressurreição posterior à ressurreição para o arrebatamento. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5 nos mostra, na verdade, a surpresa do apóstolo João quanto ao fato de que tais mártires que participarão do reino milenar, como os demais da multidão que compõe a Igreja de Cristo, que morreram por causas naturais e que hão de governar sobre cidades durante o milênio, quando ocorrer a primeira ressurreição, a ressurreição para a vida eterna, que ocorrerá após a grande tribulação na vinda de Cristo, antes do milênio. Porém, tais mártires, assim como Cristo e como os apóstolos de Cristo, reinarão sobre a terra assentados em tronos, e não só governando sobre cidades, como será o caso de muitos dentre a Igreja de Cristo. Ou seja, os mártires receberão uma recompensa da parte de Cristo quando este vier ainda maior. João, quando ouviu o sermão relatado em Mateus 24, no Monte das Oliveiras, ele não havia entendido claramente porque, quando ele e os demais discípulos ouviram, eles não tinham ainda o Espírito Santo que ilumina o entendimento e ajuda a compreender os ensinamentos provenientes de Deus. Por exemplo, quando o Senhor Jesus falou inúmeras vezes sobre a morte dele, ensinando sobre ela, os discípulos, mesmo ouvindo e sendo ensinados pelo próprio Senhor Jesus, ainda não entendiam, não compreendiam essa questão ligada ao sofrimento e morte de Cristo. Não porque Cristo não sabia ensinar direito, mas porque lhes faltava a iluminação do Espírito Santo de Deus. Vejamos, Mateus capítulo 16, versículo 21 ao 23.
Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, adversário, opositor, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro se colocou como adversário, como opositor, porque ele não tinha a iluminação proveniente do Espírito para entender e compreender as coisas que o Senhor Jesus estava ensinando, ainda que de uma forma clara. Mateus capítulo 17, versículos 22 e 23, diz assim: Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Mateus capítulo 20, versos 17 e 18. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e, no caminho, disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Veja o caso dos discípulos a caminho de Emaús também. Lucas, capítulo de número 24, versículos 44 ao 46. Em seguida, Jesus lhes explicou: São estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes afirmou: está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Conclusão: Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5 não fala de uma ressurreição dos mártires distinta da ressurreição para o arrebatamento. Apocalipse capítulo 20, versículos 4 e 5 nos mostra, sim, a surpresa do apóstolo João quanto ao fato de que tais mártires que participarão do reino milenar, como os demais da multidão que compõe a Igreja de Cristo, que morreram por causas naturais e que hão de ressuscitar e tão somente governar sobre cidades durante o milênio, quando ocorrer a primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida eterna. Porém, tais mártires, assim como Cristo e como os apóstolos de Cristo, reinarão sobre a terra e não só governando sobre cidades, como será o caso de muitos dentre a Igreja de Cristo. Ou seja, o que deixou João admirado, surpreso, foi o fato de que ele viu que os mártires receberão uma recompensa ainda maior da parte de Cristo. Recompensa essa que muitos não receberão e que será se assentar sobre tronos, assim como Cristo e assim como os apóstolos, para reinar sobre tronos e não apenas governar cidades.